Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, começando agora uma nova temporada, isso mesmo, um novo estudo, uma nova carta pastoral do apóstolo Paulo. Agora a carta a Tito. Vamos juntos mergulhar naquilo que o apóstolo instrui o seu filho, chamado Tito, e que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração a partir desse estudo. Então vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no estudo da carta de Tito, para que Deus fale ao nosso coração, nos instruindo passo a passo naquilo que nós devemos viver e experimentar para crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno. Vamos começar uma nova jornada na carta de Tito, que também é uma carta pastoral. Se você quiser anotar aí, Tito 1, versículos de 1 a 4. Tito 1, versículos de 1 a 4. Vamos, por um instante, ler o texto e depois eu vou explicar um pouco sobre a carta de Tito, tá bom? Vamos lá, pega aí a sua palavra, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade, na esperança da vida eterna, desde tempos imemoráveis, prometida por Deus que não mente. No tempo fixado, Deus, nosso Salvador, manifestou a sua palavra através da proclamação que, por ordem sua, me foi confiada. A Tito, meu filho legítimo, na fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, essa carta, ela, segundo os estudiosos, foi escrita por Paulo entre os anos de 63 a 68, 69. E Tito está na ilha de Creta, né? Então, Paulo possivelmente foi quem gerou Tito na fé. Ele é pagão, de origem pagã, então se converteu ao cristianismo e agora é missionário, enviado por Paulo para confirmar a igreja e principalmente organizar a vida da igreja na ilha de Creta. Na ilha de Creta existia ali um grupo muito grande de judeus e muitos pagãos. E os cristãos que ali estavam vivendo a fé cristã e que precisavam dessa organização. Então, no primeiro momento, Paulo vai instruir aqui na carta sobre a maneira de organizar a igreja, né, os anciãos, os presbíteros, os sacerdotes, que vão ficar pastoreando essa igreja depois que Tito for para outra realidade de missão ou até mesmo encontrar o apóstolo Paulo. E também vai tocar em pontos muito pessoais da realidade da caminhada de fé. Então, basicamente, a carta de Tito, ela vai trabalhar toda essa dimensão. Mas vamos para o texto de hoje. Toda a carta de Paulo, ele faz uma saudação. E ele vai dizer, né, que é ele, aqui, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade. Então, ele já vai mostrando aqui para que ele está escrevendo essa carta. Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade. Né? Então, ele já diz aqui, para que ele está escrevendo. E continua, na esperança da vida eterna. Nunca nós podemos perder de vista essa realidade da vida eterna. Desde os tempos imemoráveis prometidas por Deus, que não mente. A vida eterna, ela é prometida por Deus. E Paulo vai afirmar, Deus não mente. Então ele aqui já mostra para que ele veio. Ele veio para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade, não é? Conforme a piedade. Então, eu e você precisamos atentar-nos para a nossa caminhada de fé, não é? E para a nossa adesão à verdade. Existe
uma verdade absoluta. E essa verdade com V maiúsculo é Jesus Cristo. E tudo aquilo que Jesus veio revelar é a verdade. É a verdade absoluta. Nós somos os eleitos de Deus e somos chamados a viver nessa fé e no conhecimento dessa verdade que o próprio Jesus Cristo veio trazer. Bento XVI, ele na verdade ainda cardeal, decano no Colégio Cardinalício, quando ele celebrou a missa Pro Eligende Romano Pontífice, onde ele foi escolhido como Papa, mas essa missa para a eleição do novo sucessor de Pedro, ele dizia da ditadura do relativismo, onde não existe verdade, mas aquilo que eu determino, aquilo que eu penso, os diversos modos de pensamento, não existe uma verdade. Paulo está dizendo aqui, os eleitos de Deus precisam viver na fé e precisam viver no conhecimento da verdade. E a partir da fé e do conhecimento da verdade, mergulharem na esperança da vida eterna. Essa vida eterna que desde os tempos imemoráveis foi prometida por Deus. Deus não mente. Então, a vida eterna precisa estar constantemente diante de nós. Eu não me cansarei de falar isso, porque Paulo está repetindo para que isso fixe no coração dos cretenses, daqueles da ilha de Creta, que seguiam a Jesus Cristo e dos outros que viriam pela evangelização. Deus não mente e Ele prometeu a vida eterna. Essa é a nossa esperança, a esperança da felicidade eterna. Tudo fica mais fácil quando nós entendemos isso. A virtude da esperança nos leva a esse desejo, a essa busca pela felicidade eterna. Eu não sei o que você está vivendo, se você tem vivido tribulações, lutas, dificuldades, mas diante da vida eterna, diante da esperança da vida eterna, você vai passar por qualquer situação, alimentando no seu coração essa esperança. Versículo 3. No tempo fixado, Deus, nosso Salvador, manifestou a sua palavra através da proclamação que por ordem sua me foi confiada. Então, o verbo de Deus se fez carne no tempo determinado, no tempo fixado por Deus. Jesus se encarnou, a palavra se fez carne. E agora, essa palavra que se fez carne, tornou-se vida, recebeu vida e vida em abundância. O próprio Jesus, e que doou vida e vida em abundância, agora essa palavra deve ser proclamada, deve ser pregada também na ilha de Creta, pregada para os pagãos, pregada para os judeus, pregada para os que creem, pregada para os que não creem. E nós precisamos assumir isso. Paulo assumiu isso. Essa palavra me foi confiada. No tempo fixado, Deus, nosso Salvador, manifestou a sua palavra através da proclamação que por ordem sua me foi confiada. Assumir a responsabilidade, o meu papel, aquilo que é o meu chamado. Nós precisamos assumir o nosso chamado. E aí Paulo, no versículo 4, ele vai se referir a Tito. Ele está escrevendo a Tito, meu filho legítimo na fé comum. Então, Paulo gerou Tito na fé. Ele é filho, Tito é filho, Tito é amado. Tito foi educado na palavra insistente de Paulo. Tito foi ali purificado. Tito foi experimentando ali as correções, a educação da palavra que veio pela boca do apóstolo Paulo. Aí ele saúda Tito. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ele deseja toda a paz, ele deseja toda a graça, ele quer que Tito experimente essa graça da salvação que vem de nosso Senhor. Então, é importante nós percebermos isso, é importante nós tocarmos nisso, porque hoje essa palavra é direcionada a mim. Meu nome é Roger. Qual é o seu nome? O meu é Roger Luiz. Então, a Tito, meu filho legítimo comum. A gente precisa acolher essa carta a Tito também como instrução para nós. Claro, ele vai falar de organização da igreja, ele vai falar de diversas realidades aqui importantes que talvez esteja fora do nosso contexto, mas nós vamos entendendo a igreja, nós vamos entendendo aquilo que já foi sendo edificado lá atrás, a gente vai visualizando e ainda mais acreditando, naquilo que é a obra de Deus para a nossa vida, a igreja do Senhor, lugar onde o reino de Deus acontece.
meu filho legítimo na fé comum, graça e paz da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Graça e paz. Nós precisamos andar na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje diante dessa palavra? Preciso assumir o meu papel na obra de salvação. O Senhor Deus quer me usar na vida de muitas pessoas e conta com a minha disponibilidade. Ter consciência de quem eu sou e de quem me chamou faz toda a diferença no processo da vontade de Deus para mim e para os que Ele me enviar, tendo sempre presente a esperança na vida eterna. Deus não mente e Ele está nos chamando, escolhendo a mim e a você para nós sermos testemunhas, como Tito está sendo testemunha na ilha de Creta, onde é a sua cidade, onde é a sua paróquia, o seu trabalho, onde você encontra com as pessoas, é aí que você é chamado a dar testemunho e mostrar que a sua esperança está na vida eterna e não nesse mundo passageiro. Vamos rezar? Senhor, obrigado pelo chamado, pela escolha, pela convocação que o Senhor faz de mim e dos meus irmãos como fizera a Tito. Obrigado pela instrução da fé, obrigado por despertar no nosso coração a esperança na vida eterna. E isso foi prometido pelo Senhor desde todo sempre, e o Senhor não mente. E nós não podemos desviar o nosso coração e o nosso olhar dessa grande verdade, desse grande chamado, porque tudo faz sentido quando nós colocamos a nossa esperança na eternidade. As dores, os sofrimentos, as lutas, as provas, os desafios, a missão, tudo tem sentido em vista da esperança na vida eterna. Obrigado por me chamar, obrigado por me acolher, obrigado por me enviar, obrigado por me abençoar. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Sinta-se chamado, sinta-se escolhido, eleito como Tito, a dar testemunho, talvez aí na sua ilhinha, na sua casa, no meio dos seus parentes, na sua comunidade paroquial, onde você estiver. Nós somos chamados a dar testemunho dessa esperança na vida eterna. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, abençoar você e a sua família. E nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.